O nome do vídeo vai ser Engenheiro vive sem arquiteto, arquiteto não vive sem engenheiro. Você que sabe. Posso começar então? Pode. Olá, amigas e amigos do meu canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo, o engenheiro. Está começando mais um vídeo da Isabela Arquiteta. Olá, tudo bem? Se você quer ver polêmica, fica aqui nesse vídeo que a gente tem uma arquiteta e um engenheiro civil para poder explicar para vocês qual que é a diferença entre um arquiteto e um engenheiro. Que nem nós sabemos direito qual que é essa diferença. A gente também não sabe. Mas antes da gente começar essa polêmica, quem não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa seu like, deixa aqui também pedindo pro Rodrigo fazer um canal no YouTube sobre engenharia. Compartilha também com todo mundo, quem tem dúvidas, seu parente, se sua mãe ainda não sabe por que você faz arquitetura e se arquiteto e engenheiro é a mesma coisa, encaminha esse vídeo pra ela, pra ver se ela consegue entender, se você também consegue entender qual que é a diferença de um profissional pro outro, tá bom? Mas antes da gente começar com a polêmica, vamos dar um embasamento aí no vídeo sobre o que é então o engenheiro, o que é o arquiteto, como que são essas duas profissões. Bom, acho que o mais legal de se começar nessa conversa é dizer que, historicamente, boa parte da nossa história, essas duas áreas de conhecimento, elas não estavam juntas. Elas tiveram uma diferenciação já relativamente recente. Muitos dos primeiros arquitetos e engenheiros que a gente tem hoje, na verdade, nem existia direito essa palavra, né? Então, por exemplo, Leonardo da Vinci, na época, o que ele era considerado? Acho que um inventor ou um louco. Talvez Pode só isso, ser louco. não é? Hoje, com essa diferenciação de disciplinas, ele é considerado arquiteto e engenheiro. Então, por exemplo, uma contribuição da engenharia de Leonardo da Vinci foi pontes elevadiças, que é utilizado até hoje. Um outro exemplo é Gaudí, foi o arquiteto pioneiro, né, da Sagrada Família. Eu procurei, mas eu não encontrei um engenheiro, alguém que tenha pensado mais na parte estrutural daquela igreja, então provavelmente foi ele também, mesmo. né? Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, essa diferenciação ela vai ocorrer mais ou menos em meados aí do século XIX, quando a cidade começa a crescer, e não só em tamanho, mas em complexidade, e aí a gente acaba precisando, os profissionais precisam ficar mais especializados em cada uma dessas disciplinas. Isso. E é aí que começa alguns estudarem mais uma parte arquitetônica, aos poucos também vai entrando a matéria urbanismo dentro. Se quem está assistindo o vídeo está cursando arquitetura ou engenharia ou já cursou os dois, vocês sabem que depois de formado a gente pode tomar diversas direções, vários assuntos assim específicos. Então pensa só, as duas matérias, né, arquitetura e engenharia, as duas profissões no caso, seria apenas uma. Era muito difícil, né, abranger as duas ali. Então por isso que acabou tendo essa separação, porque se já é difícil pra gente estudar tudo que a gente tem que estudar só na parte da arquitetura, na engenharia, só a parte da engenharia, você imagina ter que estudar tudo. 5 anos de arquitetura, eu falo que 5 anos de arquitetura, dependendo aí da onde você tá cursando, acaba sendo pouco. A gente não é tão bem aprofundado ali nas matérias. Eu creio também que na engenharia é a mesma coisa. Com certeza. Então imagina você fazer as duas coisas ali, né, pra se formar num único profissional e depois você, na época não era mercado de trabalho, né, que falava, eu acho. Era, mas era muito pequeno, era muito escasso, poucas pessoas tinham algum nível de instrução tão... Se hoje, né, o pessoal também não sabe, tem que contratar engenheiro, tem que contratar arquiteto, já é difícil, imagina naquela época, né? E assim, para alívio de quem tá assistindo e é leigo nisso daí, muitos de nós profissionais também não temos essa noção, essa correta diferenciação. Sim. E assim, é importante dizer também, a engenharia que nós estamos falando aqui é engenharia civil, a engenharia de construções, porque tem engenharia mecatrônica, tem engenharia química, engenharia física, tem uma porrada de engenharia. Sim, né? Ligado com a parte da construção, como canal de arquitetura, design, construções, por isso o engenheiro civil, para a gente poder entrar nessa polêmica ali, tentar diferenciar o que é o arquiteto e o que é o engenheiro. Vamos pra polêmica, vai. Hoje, qual é a principal diferença entre o exercício do arquiteto e do engenheiro? O arquiteto, ele projeta a casa, ele pensa naquela construção de forma mais otimizada possível, como melhor otimizar aquele espaço. Ou seja, primeiro você vai falar comigo, Sim. tá? Primeira coisa que você tem que fazer é procurar o arquiteto. Mas os engenheiros que estão vendo o vídeo, calma, a gente vai entrar no assunto também sobre o engenheiro fazer projeto arquitetônico, tá bom? Peraí. Então, o arquiteto, ele concebe a idealização daquela casa, daquela construção. Portanto, o arquiteto, ele estuda como melhor deixar a casa ventilada, como melhor deixar a casa iluminada. Isso. Falando das áreas que a gente estuda, então, no curso de arquitetura. O pessoal fala... arquiteto fica viajando, engenheiro lá que fica fazendo as contas.
É basicamente isso mesmo, pra gente conseguir entender um pouco melhor. Na verdade, o arquiteto, ele vai ter muito estudo sobre essa parte histórica. Então, ela vem desde, quando que começou essa ideia de ter uma casa, da pessoa ter um teto, e aí começar as repartições ali dentro da casa, e entrar a questão do clima, da ventilação, dessa parte urbanística, que a gente não pode ficar só pensando em casa, casa. Não, essa parte urbanística, ela veio pra isso mesmo, agregando a cidade. A gente não pode pensar só no eu, minha casa, a gente tem que pensar ali num todo. Então, o arquiteto, na hora que a gente tá ali na faculdade, a gente tá estudando, a gente vai se aprofundar, é mais essa parte de como que a gente vai abraçar todo mundo nesse espaço que a gente tá projetando. O que eu enxergo, né, tentando traduzir em miúdos, principalmente para quem é leigo e vai construir uma casa. Por que ele tem que contratar os dois profissionais? É importante, né? Porque, contratou um, pronto, acabou, não precisa chamar o outro. Precisa ter os dois. Por que precisa contratar e a diferença do trabalho? E é justamente, o arquiteto ele vai deixar a casa otimizada para você. Então, o arquiteto ele vai ver quais são suas necessidades, por exemplo, quantos filhos você tem, quantos filhos quer ter. Exatamente. Se tem cachorro, papagaio, periquito, na minha casa, a minha mãe mora comigo, a gente tá fazendo essa construção agora, mas depois a gente quer fazer uma ampliação. Então, o arquiteto ele vai ter todo esse pensamento, sabe? Ele vai pegar essas informações e ele vai conseguir passar ali pro seu terreno o que é possível ser feito ali, com a questão de conforto térmico, acústico, com o que o terreno tá nos dando, o que é possível fazer e principalmente o que tá dentro do bolso do cliente, o que dá pra gente fazer com aquilo que ele tá nos dando, tá nos fornecendo. Em instância final, o arquiteto ele vai adequar os tamanhos dos cômodos à sua necessidade, de pra acordo com o que você claro, passar. Né? Exato. Isso. Vai adequar o tamanho dos cômodos, vai colocar, se passa mais tempo na sala, talvez coloque uma sala um pouco maior, e como dispor esses cômodos dentro daquele terreno, é o arquiteto que vai fazer isso. Isso, e até porque, gente, depende também de cada lugar do Brasil que você mora. Se você mora numa cidade muito fria, se você mora numa cidade muito quente, onde que a gente vai disponibilizar o seu quarto para poder ter uma boa ventilação, para ele ser mais aquecido, se aí fizer frio. Então, toda essa parte estudada é com o arquiteto. Lá, quando eu estava sentada na cadeira da minha faculdade estudando, eu estudava essa parte. O Rodrigo Engenheiro não, ele não estudava, como que vai ser o conforto térmico do meu cliente que vai estar ali no quarto às 4 horas da tarde, entendeu? Isso ele não estudava. O engenheiro civil, ele estuda, então, o que ele precisa fazer para deixar aquele projeto, aquela casa pensada e transcrita no papel pelo arquiteto, como fazer aquilo ficar de pé. É basicamente isso que o engenheiro estuda. Então, ele vai calcular o peso, por exemplo, que o telhado, que os arquitetos pensaram, o peso que ele vai causar na casa. E onde que esse telhado vai estar apoiado? Ele vai estar apoiado na laje. Essa laje, ela também vai ter um peso. Pensando assim, gente, não é o engenheiro deixa aquilo em pé. Ele tem que saber como deixar aquilo em pé sem ter danos, tá bom? Sem ter depois uma infiltração. Construir faz 6 meses e já tá cheio de rachadura. Então não é apenas deixar em pé. O engenheiro contratado ali, ele tem que saber o que ele tá fazendo. Deixar ele em pé ali, tudo nos conformes, entendeu? Exato. Então, assim, essa parte que eu tô falando de peso, para onde que as cargas vão. Então, o peso do telhado vai para a laje, o peso da laje do telhado vai para as vigas, das vigas para os pilares, dos pilares para as fundações e assim por diante. Então, o engenheiro ele tem que pensar, ele tem que calcular, ele tem que dimensionar. Isso é algo... Então o engenheiro ele vai pensar como que ele precisa dispor esses elementos, normalmente aqui no Brasil em concreto armado, às vezes vai uma estrutura metálica, às vezes a estrutura de madeira. Então dependendo também do que o arquiteto colocar, como que vai ser, às vezes é uma alvenaria estrutural também. Então o engenheiro ele tem que pensar como manter aquilo lá de pé. Às vezes não tem pilar, né? Às vezes não tem pilar e aí a casa fica aí a gente começa a brigar e não apenas deixar ele em pé, né? Deixar ele em pé por 50 anos. Inclusive, isso é importante de que você que esteja vendo esse vídeo saiba. O engenheiro que assina a tua obra, ele assina um casamento, uma bodas de ouro. Ele assina uma bodas de ouro porque ele é responsável pela tua obra por 50 anos. Isso significa que se der algum trinco, você pode responsabilizar ele. O engenheiro é responsável não só por manter a casa de pé, mas manter a casa de pé durante 50 anos. Sem que haja trinco, sem que haja fissuras. Estrutural, eu tô falando. Além disso, o engenheiro também é responsável por dimensionar o tamanho dos encanamentos.
vazamentos, seja de esgoto, seja de água fria, seja de água pluvial, e também as fiações elétricas. Aqui um importante adendo: o engenheiro civil pode fazer isso para casas residenciais, mas também te incentiva a procurar um engenheiro eletricista, que ele vai fazer isso de forma mais rápida, mais otimizada. É aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos, gente: o profissional certo para tudo. A gente entrando em mais alguma polêmica. Ai, mas o meu tio Zezinho, ele é pedreiro há 40 anos e ele falou que tudo isso que o engenheiro pediu não precisa, que posso reduzir pela metade do preço. E aí, engenheiro, o que você fala pro Zezinho? Aí é uma outra diferenciação de outra profissão, que é o pedreiro e o engenheiro. Dificilmente um engenheiro vai conseguir explicar para um pedreiro, vai conseguir ensinar um pedreiro como chapar uma massa na parede. Esse é o serviço de um pedreiro. Agora, o serviço de um engenheiro é falar qual a dimensão que um pilar tem que ter, quantos ferros ali tem que ir. Isso é importante não ouvir quem não tem uma introdução no assunto, porque precisa de cálculo. Não é apenas uma mera intuição. Por mais experiência que aquele profissional possa ter, e de novo, eu já conheci alguns mestres de obras que conseguem ter uma solução, pensar numa solução mais rápido, muito né? mais rápido, muito melhor mesmo do que engenheiros. Só que, beleza, ele pensou na solução, só que o que tem que ter aqui naquela solução? Como vai executar muitas vezes é realmente do próprio mestre de obra, do próprio pedreiro. Agora, dimensionar exatamente o que tem que ser feito, isso é o engenheiro que tem que fazer. Ainda em relação à chapa-massa, o que o engenheiro tem que falar? Quanto de cimento, de areia, de água que tem que ir, entendeu? Agora, como fazer isso? Como mexer na moeda pra massa chapar e ficar entendeu? Parada ali, cara, isso é o pedreiro. Isso você tem que escutar o seu João, o seu tio. Um exemplo básico: teve uma obra que estava acontecendo muitas fissuras, e aí, no caso, nessa obra eu fui contratada para ser a design de interiores, mas como eu sou arquiteta, né, a cliente veio: Isa, tá acontecendo essas coisas, o que tá acontecendo, né? E aí, no caso, eu levei o engenheiro, falei: olha, preciso de alguém que saiba, que mexa melhor com isso, né, que entenda sobre isso. E aí foi que ele falou, o Rodrigo foi lá, analisou a casa, ele falou: olha, colocaram muita água. Às vezes, quando um reboco dá muita fissura, pode ser muita água que colocou. Infelizmente, tem uma mania hoje de colocar detergente neutro no reboco, que gera também muitas fissuras, não é nem um pouco aconselhável. Enfim, conseguimos definir bem, né? Sim. A principal diferenciação é essa: o arquiteto, ele vai pensar como que a casa tem que ser feita, o engenheiro, ele vai dimensionar aquilo para aquilo ficar de pé, sem trinca, para aquilo funcionar bem, né? Funcionar de uma forma que atenda o uso estrutural durante 50 anos, hidráulico acho que tem uma responsabilidade de 20 anos, não lembro, mas também é interessante você consultar algumas normas para saber do que você vai estar segura ao se contratar um profissional desse. E aí entra a polêmica, não é? Que é o título do vídeo. Engenheiro vive sem arquiteto, arquiteto não vive sem engenheiro. Posso matar agora? Vai, Infelizmente, eu vou ter que concordar com essa frase. Que foi ele que deu, né? Não fui eu não, foi ele. Não, veja bem, eu ouvi essa frase de outras pessoas, não inventei. O mundo sem arquiteto, ele seria um mundo feio, ele seria um mundo horrível. Só beleza, o arquiteto deixa bonito. Em casos totalmente disfuncionais, entendeu? Casas sem ventilação, sem iluminação. Mas ainda existiria esse mundo. O mundo sem engenheiro não existiria. Ficaria no papel. Eu fico com o tio Zezinho, que sabe o que tá fazendo. Eu vou ter o tio Zezinho pra me auxiliar nessa hora, entendeu? E pra gente terminar a polêmica, vai, Rodrigo? A gente precisa trocar só o celular aqui rapidinho, tá, gente? Que deu um probleminha no meu, mas abraço o vídeo, tá? Enfim, quando que um faz serviço do outro? Acho que o mais comum é quando o engenheiro faz projeto arquitetônico. O engenheiro não pode, por lei, assinar um projeto escrito arquitetônico. O que hoje acontece é, quando não é contratado um arquiteto, o engenheiro assina um projeto que a gente está nomeando de edificação. E é importante dizer, quando o engenheiro faz isso, você não vai ter a qualidade que você teria se contratasse um engenheiro. Então você não realmente... Um arquiteto, perdão. Quando um engenheiro faz um projeto de edificação, tentando fazer um projeto arquitetônico, não vai ter a qualidade que teria se um arquiteto fizesse. Isso é importante deixar claro. Mas então o engenheiro ele nunca vai conseguir fazer um projeto arquitetônico melhor que o arquiteto? Olha, depende. Ele precisaria entrar numa especialização. Sim. Né? Então isso pode ocorrer. Algumas pessoas fazem engenharia, mas gostam mais da parte arquitetônica, porque é importante lembrar
lembrar. Quando eu estudei arquitetura, tá, gente? Eu tive matérias de matemática, de física, né? Algumas matérias da engenharia civil, só para ter uma base. A mesma coisa acontece na engenharia civil. Tô falando do exemplo do Rodrigo, né? Sim. Mas creio que seja isso para todo mundo. Não sei também, tá? Mas ele teve uma base também ali, uma introdução na arquitetura, né? Exato. Mas como o Rodrigo tá falando, para um engenheiro ele conseguir fazer um projeto como arquiteto, com todo aquele pensamento que eu já expliquei aqui para vocês, ou ele precisa fazer uma especialização, ou ele já tá aí há muito tempo no mercado, trabalhando mais com essa parte. O estágio dele foi mais essa parte arquitetônica. Sim. Aí ele viu que, eu fiz engenharia, mas eu gostei dessa parte mais arquitetônica. Ele fez cursos voltados a vou me aperfeiçoar nisso, exatamente. Às vezes a vida dele levou ele mais para esse caminho, e aí ele consegue ter uma visão até melhor, às vezes, que alguns arquitetos, tá, gente? Mas eu ainda fico bem reticente quanto a essa questão de experiência. Por mais, eu acredito muito na experiência, ela realmente soluciona muitos problemas, te permite enxergar as coisas de um outro modo, mas por que estudar? Por que bater tanto nessa tecla? Simplesmente porque quando você estuda, você adquire um conhecimento acumulado, um conhecimento histórico da humanidade. Exato, é embasado ali, entendeu? Você sabe, eu sei o que eu tô fazendo porque muitas pessoas tentaram fazer isso antes e você tá pegando só a nata do conhecimento, só o que tá pronto. Olha, o que realmente deu certo. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo, em contrapartida, a área mais comum que um arquiteto invade a área do engenheiro é o tocar obra. Não é? Tocar obra. E, enfim, há de se colocar um ponto aqui importante. O ideal é até que todas as obras tivessem os dois tocando. Porque o arquiteto ele realmente vai conseguir dar um direcionamento maior na parte de acabamento. Agora, na principal parte da construção, que é a fundação, que é o começo dela, que é para deixar ela em pé, que é a parte primeira da construção, é a parte da engenharia, é o engenheiro que tem que acompanhar, é o engenheiro que tem que fazer isso daí. Então o arquiteto ele nunca vai conseguir tocar uma obra tão bem quanto o engenheiro? Não é assim. Ele pode fazer alguma especialização em construção civil. Exatamente, eu tenho amigas que estão fazendo até isso, porque se identificaram, gostaram dessa parte, entendeu? Eu e Isabela, no caso, essa questão de tocar obra não é muito a minha praia, não gosto. Eu sou mais da parte ali de projeto, essa parte mais de acabamentos. Eu gosto sim de fazer vistorias nas obras. Uma vez por semana eu sempre combino ali com o cliente para eu fazer acompanhamento da obra. Para eu ir lá uma vez por semana, a cada 15 dias, e ver se o pessoal da obra, se eles estão pegando o projeto que eu pensei, que eu fiz, e o cliente aprovou, se eles estão conseguindo colocar aquilo ali em 3D, em vida real, entendeu? Agora, execução de obra, coordenação. Eu coordenar uma obra, entendeu? E não adianta, eu sei que às vezes tem muitos recém-formados aqui, né? A gente no começo, a gente quer abraçar tudo. Não, eu pego porque eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquele outro curso meu. Tô começando agora, o pessoal precisa saber meu nome, mas nessa hora, meu irmão e minha irmã, é melhor você falar não. Deixa pra quem realmente sabe, porque se você tá querendo fazer seu nome, é melhor começar o seu nome errado, né? Deixa realmente aí pra quem sabe. Importante falar também, um exemplo meu, eu e Isabela, como eu tô aqui com o canal do YouTube, né? Eu tô conseguindo pegar projetos AD, à distância. Então assim, se você é profissional arquiteto, não, eu só trabalho com projeto, beleza, não tem problema nenhum. Eu não faço acompanhamento na obra, tudo bem, você entregando, isso é importante também, você entregando um bom projeto, um bom detalhamento para que o seu cliente contrate um outro arquiteto ou engenheiro para estar a sua obra, ele consiga ler o seu projeto, beleza. Porque também eu fazer uma planta baixa ali, eu só faço projeto, eu faço uma planta baixa qualquer, se vira. Aí também você não tá ali exercendo a sua profissão no caso, né? Você tá só projeto de desenho, né? Como a gente fala, faz um desenho pra mim, você tá fazendo um desenho, você não tá fazendo realmente um projeto. Então cada um realmente vai se direcionando, vendo o que ele gosta de fazer. Não gosto de tocar obra, só quero trabalhar com projeto, beleza, deixa pra quem sabe. Uma coisa também que a gente sempre falou, né, Rodrigo, era sobre essa parte da prefeitura. Poxa vida, se a prefeitura ela pedisse, na hora que o cliente, né, vou construir minha casa, eu preciso dar a entrada na prefeitura, né, pra prefeitura ver que você tá fazendo uma construção. Se a prefeitura, ela obrigasse um projeto arquitetônico, assinado por um arquiteto, um projeto estrutural assinado pelo engenheiro civil, no projeto caso. Hidráulico, projeto hidráulico. Ou seja, você que é cliente, vai construir, você precisa, né,
avisar a prefeitura que você vai construir, fazer ali um comércio, a sua casa, enfim. Se a prefeitura ela obrigasse você a entregar esses projetos, você pode ter certeza que muitos profissionais iam estar ali trabalhando dentro do seu quadrado. Sim. E não o engenheiro, vou pegar projeto arquitetônico, porque na prefeitura o que eles pedem? Só o projeto arquitetônico. Projeto simplificado. Projeto simplificado, né? Não é nem arquitetônico, é você... Falando das que a gente conhece. Das que a gente conhece, das prefeituras que a gente conhece, tá? Mas pelo que o pessoal fala, é assim também. Não muda muito no Não Brasil. muda muita coisa, não. Então é você fazer aquele desenho ali, do jeito que a prefeitura pede, ali, faz um corte, né? Passa uma linha aqui, essa garagem aqui tamanho, e acabou. Mas tá tirando dinheiro do cliente. Pelo contrário, gente. Porque depois, o BO que essas casas dão, depois dessa casa você vai vender ou você vai ter que fazer alguma reforma e você não tem nenhum dado, você não tem nada comprovado de como que foi essa casa, entendeu? Muito menos a prefeitura vai ter. Vou lá na prefeitura porque acabei comprando essa casa, né? A prefeitura ela vai ter os dados, né? Um projeto estrutural, né? Já pensou se a prefeitura tivesse tudo isso? Você já conseguiria resolucionar o seu problema até mais fácil, né? Sim. Mas não, a prefeitura não tem nada disso. Ela vai ter ali um papelzinho com as linhas ali da sua parede, o tamanho do seu terreno, e ela vai ganhar o dinheiro de IPTU. E é isso. E aí quem vai tirar dinheiro do cidadão é justamente a própria prefeitura. É a própria prefeitura. Acho que para finalizar, o que vale a pena dizer, principalmente para quem está querendo construir do jeito certo, contratando um profissional, quais são os profissionais que você tem que contratar? E de início, um arquiteto, para fazer esse projeto arquitetônico, conceber a casa. E se você fez as 2 graduações, show de bola, gente. Parabéns. Parabéns de verdade. O cliente vai te contratar, olha, eu sou arquiteto e sou engenheiro civil. Beleza. Não significa que o seu projeto tem que ser mais barato, né? Você tem que cobrar pelo seu projeto arquitetônico e cobrar pelo seu projeto de engenharia, né? Porque você é os dois, que daí o cliente, você já é as 2 coisas, pronto. Não, ele só vai conversar com uma única pessoa. A única coisa que muda é isso. Agora, essa questão de serviço, vamos valorizar a profissão, hein? A quantidade de serviços entregues de produtos vão ser os mesmos. Exatamente. Né? Mas, enfim, normalmente, quantos profissionais tem que estar envolvido? Primeiro, um arquiteto para fazer essa concepção da construção. Depois, um engenheiro estrutural. Normalmente, engenheiro estrutural e também hidráulico. Ele vai fazer um projeto da estrutura e da parte hidráulica. Alguns engenheiros civis fazem projeto também da parte elétrica. Se não, um engenheiro eletricista. Um terceiro, caso esse engenheiro não coordene, não toque obra, também é interessante contratar um outro engenheiro para fazer a coordenação da obra, para estar responsável pela construção da obra. Exato. E aqui é uma diferenciação, aproveitando já o canal, do exercício do próprio engenheiro. Tem responsabilidade técnica do engenheiro para o projeto estrutural, que vai falar qual a dimensão que tem que ter pilar, viga, quantos ferros tem que ir ali, e a responsabilidade da execução daquele cara que está desenhado na planta, que está projetado, para colocar isso em loco, para colocar isso no local, para de fato construir o que foi concebido pelo arquiteto, pelos engenheiros estruturais, hidráulicos e eletricistas. E mais uma coisa importante para você que é cliente, não é gasto. Meu Deus, Isabela, eu vou ter que contratar tudo isso de gente, eu não tenho dinheiro, não. É aquilo que a gente está conversando desde o começo do vídeo. Você tendo um projeto bem feito em mãos, gente, você não vai estar gastando, tá? Tudo é investimento. Pensa que é a sua casa, é a casa que você está fazendo para sua mãe, é o seu comércio, vai ser seu ganha-pão. Vamos fazer um projeto, vamos investir agora num projeto bem feito, porque na hora da execução vai ser bem mais fácil, mais rápido, mais barato. E muito mais seguro. Muito mais seguro, e você vai ter uma garantia aí, ó. Construção não é barato. Construção é muito caro. Então imagina que você vai pegar aquele teu dinheiro suado, vai economizar 5, 10 mil reais, mas pode ter uma dor de cabeça de 50, de 80. E isso não é absurdo de se falar. Exato. Porque qualquer problema estrutural que dá numa casa, qualquer problema sério, é muito mais do que isso. Exato. Um exemplo X, tá, gente? Não tô falando que é isso. Meu arquiteto, ele cobrou 6 mil pra fazer um projeto X, tá, gente? Não tô falando de metragem, não tô falando que esse é o valor certo. Meu arquiteto cobrou 6 mil reais, meu engenheiro cobrou 7 mil. Meu Deus, muito caro. Mas aí você pagou 100 mil num terreno, Sim. Né? Quanto que, dependendo da metragem da sua casa, o quanto que você vai gastar de material? Vai pagar 30 mil numa porta de entrada, muitas vezes, uma torneira de 2 mil. Vai pagar e por aí vai comprar
comprar aí um revestimento que é R$300 o metro quadrado, e aí você vai colocar no piso de toda a sua casa esse revestimento. Além da mão de obra, que normalmente os meninos cobram pelo metro quadrado, tá? Hoje em dia, em médio... Varia muito, né? Varia muito, mas uma média de 1.500... Entre 1.000 e 1.500. 1.500 aí por metro quadrado da pessoa que vai levantar a sua casa. Ou seja, olha o quanto você está investindo na sua casa. E aí o profissional, que é o arquiteto e o engenheiro, que vai ficar do início ao fim, R$6.000, R$7.000 para esses dois, não é muito caro. Não vou chamar eles não, vou chamar uma pessoa ali que desenha mesmo, o tio da esquina, né, desenhista ali. Vou pegar uma outra pessoa que só assina lá na prefeitura pra mim, só pra pôr o nome dela, que é isso que eu preciso de um nome ali, não é mesmo? E aí depois o pedreiro ele vai levantar minha casa e tá tudo certo. Lembrando, né, você tocou num ponto importante, quando você for procurar engenheiro ou arquiteto, cobre ele falando assim, mas escuta, você é só o que assina? Porque eu quero que você acompanhe, eu quero que você tenha de fato uma responsabilidade, eu quero que você me dê essa segurança que eu estou contratando, eu não quero só uma assinatura. Exatamente. Eu quero que você se responsabilize pelo lugar que eu vou deixar os meus filhos, pelo lugar que eu vou deixar quem eu amo. Porque voltando a falar, eu sei que não além os recém-formados, a gente mesmo tem... Meu Deus, eu tô precisando que entre projeto, tô precisando de dinheiro, né? Porque eu tenho uma prestação pra pagar do carro, do curso, da casa, enfim. Não, só vou assinar porque a pessoa vai me pagar 3.000 pra... Olha só, gente, de 7.000 engenheiro, 3.000 só pra assinar pra mim? Não, eu tô ganhando, né? Não, então eu vou assinar. Se acontecer algum problema, qualquer problema com essa obra, meu amor, é o seu nome que tá lá. E pela lei de Murphy, você pode ter certeza que essa obra vai dar problema. Vai acontecer alguma coisa e daqui, sei lá, dá uns 3 anos, 4 anos. Ou não, daqui uns 10 anos, você não tá nem lembrando que você fez essa assinatura do nada. Vai chegar ali uma cartinha na sua casa falando, você assinou, deu problema e agora você precisa resolver. É isso, pessoal. A gente nem foi tão polêmico assim, né, Rodrigo? Não vamos. Né? Quem sabe nos próximos vídeos. Né? Vocês estavam perguntando bastante onde é que estava Rodrigo, o engenheiro. Ele está aqui, né, meu amor? Sim, mais careca do que nunca. Mais careca do que nunca. Me pediu em casamento. E ela disse sim. Além de arquiteto e engenheiro, eu sou palmeirense, ele é corintiano. E talvez este seja o primeiro e último vídeo dele aqui no canal comigo, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like. Se você não ativou o sininho aqui do YouTube, ative esse sininho, porque o YouTube às vezes não te avisa quando tem vídeo novo, tá bom? Se vocês querem um canal só de engenharia pro Rodrigo, gente, por favor, eu não aguento mais falar pra ele. Deixa aqui nos comentários pro Rodrigo fazer um canal só de engenharia, porque ele é um excelente professor, ele sabe explicar muito bem, né, Rodrigo? Mais ou menos. Sabe sim, gente, sabe sim. E eu tenho certeza que ele vai sanar muitas dúvidas. Eu sei que tem muito engenheiro me assistindo aqui, ou pra quem não é engenheiro, ou quem é cliente, só gosta de construção. Eu tenho certeza que vai ser um canal super legal também dele fazer. E é isso, tá bom? Obrigado pelo convite. Se não tivesse aceitado também, né? Tchau. Tchau. Tchau.